Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. E eu tenho certeza de que ainda que não tenha precisado até agora ir a um posto de saúde, você sabe muito bem a importância social que esse equipamento público tem. E eu estou falando daquele posto de saúde de bairro mesmo, de um conjunto, o famoso postinho. Exatamente esse. E a Secretaria de Saúde do Estado tem essa tarefa macro de supervisionar as atividades que estão acontecendo nessas unidades de saúde, que são geridas pelo município. Inclusive, há também um prazo já delimitado para que as gestões possam fazer uma espécie de atualização, um censo sobre a realidade local. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto, que é técnico, que é administrativo, mas reflete diretamente no atendimento ofertado na ponta à população em todos os municípios de Alagoas. Vamos conversar com a Nívia Macena, que é assessora técnica da CESAL e vai nos trazer alguns detalhes para que você, cidadão, possa cobrar o seu gestor e você, gestor, possa ficar ligado também para ver se o seu prazo foi cumprido, se está tudo certo aí nas unidades do seu município. Nívia, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Me explica um pouquinho aí como que é esse trabalho feito pela CESAL. Então, o Censo Nacional das Unidades Básicas de Saúde, ele foi destinado, o nome já diz, ele é nacional. Então, ele veio para todo o Brasil e Alagoas não ficou de fora. Então, ao mesmo tempo que o Ministério fez essa proposta, ele também colocou pessoas para apoiar, né, essa iniciativa. Então, aqui no estado de Alagoas, as pessoas que ficaram responsáveis em apoiar foram justamente técnicos CESAL. Então, existe uma coordenação da Karine Almeida e existem as animadoras do censo. Essas animadoras são as pessoas que estão ali em contato direto com os municípios, conversando. Então, dando esse ânimo para o negócio andar, né? Exatamente. Bora lá, bora lá. Então, eu sou uma dessas animadoras. Certo? A gente se dividiu pelas regiões de saúde. Em Alagoas nós temos 10 regiões de saúde. Então, cada apoiadora ficou ali com a sua divisão, tá? E aí, essa iniciativa, ela começou apenas com a divulgação e foi o momento em que o Ministério da Saúde, depois de 12 anos sem avaliar essas UBSs, ele retomou, né, essa proposta de conhecer qual é a realidade das UBSs de todo o Brasil. Então, foi um momento em que ele está se repensando em reformular políticas públicas. Então, ele é voltado para aprimorar a Política Nacional da Atenção Básica e também, digamos assim, rever os instrumentos de financiamento, né? Será que tudo que está sendo repassado hoje está dando para essa UBS continuar se mantendo? Está dando esse serviço está sendo de qualidade, né? Então, o Ministério ele lançou essa proposta justamente para rever, né, como é que está esse cenário do Brasil. Então, em Alagoas, nós temos 102 municípios, né? Então, a gente se dividiu estrategicamente para justamente fazer esse levantamento ao máximo possível para que a gente consiga levar o máximo de informações ao Ministério da Saúde. Nívia, vou tentar fazer aqui uma analogia, peço a sua ajuda para me corrigir se eu estiver errado. O IBGE, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cada década ele faz o censo populacional, um levantamento para identificar não só o quantitativo, né, quantas pessoas moram no Brasil, mas também é uma pesquisa qualitativa para identificar o perfil social, econômico, há perguntas até que buscam ali definir a questão da autoidentificação de raça, negro, pardo, branco. Então, esse censo aí das unidades de saúde tem mais ou menos essa sistemática, claro, direcionada à identificação de particularidades dos postos de saúde em si? Com certeza. Porque, na verdade, o censo, ele foi dividido por, digamos assim, ele é um questionário muito extenso, tá? São mais de 100 questões. Então, ele dá o máximo de detalhamento possível ao Ministério. Então, ele foi dividido por escopos, né? Então, tem a parte de infraestrutura, de insumos, recursos humanos, tem a parte em que ele pergunta qual é o escopo de ações, serviços que são ofertados, né? Porque às vezes é uma UBS que já está lá, mas que, por exemplo, não consegue ofertar o máximo da sua capacidade, não tem, digamos assim, insumo suficiente, a infraestrutura está precisando dar aquela melhorada. Como é que está o aporte tecnológico? Tem computador?
né? Tem impressora, que são instrumentos de trabalho Básicos, né? Então, a partir dessa visualização, é possível planejar. Poxa, o que eu tenho aqui? O que falta? Quais são as potencialidades? Quais são as fragilidades? Né? Então, basicamente, é como diz, é um censo. É o censo do IBGE, só que nas unidades básicas. E qual é o diferencial? Não é por município. Não é o município responde uma única vez, não. Se um município, por exemplo, tem 10 unidades básicas de saúde, cada unidade básica de saúde vai responder o seu questionário. A quem compete essa resposta? Ao diretor do posto de saúde, a alguma outra pessoa dentro de uma estrutura mais macro, como, por exemplo, uma eventual coordenação de área relacionada a essa gestão da saúde? Como é que é na prática? Então, na prática, o Ministério, quando lançou a proposta, ele já lançou com o passo a passo. Então, inicialmente, os municípios faziam a adesão. Então, a gente perguntava, você quer aderir? E todos os municípios em Alagoas aderiram. Foi adesão 100%. Então, se todo mundo aderia, todo mundo tinha que responder. Sim, claro. Então, esse segundo momento após a adesão foi justamente a indicação dos respondentes. Então, o gestor municipal, né, o coordenador de atenção primária, por meio do sistema de informação, o e-gestor, que é o sistema próprio da atenção primária, ele foi lá e nomeou cada respondente dessas UBSs, que pode ser o gerente, pode ser, o gerente ele pode ser o enfermeiro ou pode ser outra pessoa designada, certo? Então, isso ficou a cargo do gestor. Quem ele achou que tivesse o maior aporte de conhecimento, a maior capacidade, né? Ele nomeou lá como respondente. E aí, a gente tentou enfatizar que justamente essa pessoa que fosse responder não poderia ser uma pessoa que estivesse fora daquele contexto. Tinha que ser alguém que tivesse um vasto conhecimento daquele processo. Dia a dia também é importante, exatamente. Né? Se essa pessoa fosse uma pessoa de fora, que fosse só coleta dada, você nunca entrou naquela UBS, aí você vai lá, tem isso? Tem, não sei o quê. Então, não era para ser algo mecânico, era para as equipes se reunirem, discutirem, ó, tem isso, mas está defasado, bota aí. Então, participação de todo mundo. Então, a pessoa responsável, né, o respondente do censo, ele tinha que ser a pessoa que justamente mobilizasse a equipe para que aquelas respostas fossem ao máximo mais próximo daquela realidade, né, que conseguisse imprimir, de fato, o panorama da unidade básica. Você, inclusive, trabalha, apesar de ser assessora técnica da CESAL, trabalha num setor bem mais técnico, né? Bem mais observador dessa realidade, assim, Isso. lá na ponta, que é a atenção primária e ações estratégicas, não é? Isso. Como é que você vê o benefício que responder esse censo pode acabar proporcionando para aquela unidade, para a população de forma geral, e até a importância estratégica mesmo, para o país como um todo? Porque assim, a atenção primária, ela é coordenadora da rede e ela é coordenadora do cuidado. Então, a partir do momento em que eu tenho uma atenção primária qualificada, ela é a porta de entrada preferencial do usuário no Sistema Único de Saúde. Então, por exemplo, se eu estou ali no postinho, indo no postinho direto tratar a minha hipertensão, eu vou ter um acompanhamento ali de perto. E a atenção primária, ela é responsável sanitária pelo territóriozinho que está ali descrito, tá? Pelas pessoas que estão naquele território. Então, ela conhece as pessoas. O agente de saúde, ele olha, ei, você ainda não foi para sua consulta. Vá lá, passe lá, precisa passar pela consulta, precisa dar uma olhada se esse medicamento continua fazendo efeito. Tô achando que você deu uma engordadinha. Então, digamos assim, esse um contato vínculo, mais humanizado, né? Cria esse vínculo. Essa proximidade, né, faz com que o cuidado na atenção primária ele seja o cuidado ideal, ele seja a porta de entrada. E a partir do momento em que eu não tenho essa porta de entrada, né, em que o usuário ele não tem acesso a um serviço de qualidade, a porta de entrada dele já é um serviço de UPA, já é quando ele já está com um infarto, já é quando ele tem um pico hipertensivo. Por quê? Ele não teve esse acompanhamento primário. Me corrija se eu estiver errado. Falhar no preenchimento desse censo, era isso que eu queria provocar. Pode indicar que eu vou falhar em toda a cadeia de atendimento por ter descuidado justamente da principal porta de entrada ofertada pelo Serviço Único de Saúde, né? Pelo SUS, pelo atendimento gratuito à população, não é? Isso. Então, se eu estou lá dizendo que eu tenho um serviço X, mas na verdade esse serviço X não tem, eu me confundi nesse preenchimento, então o Ministério, então tem aqui esse serviço, talvez não precise implementar nessa rede.
Então, a partir do momento que eu mostro, olha, eu tenho esse serviço, mas eu estou com dificuldade, eu preciso de mais profissionais, de uma equipe, digamos assim, para fazer um acompanhamento psicológico, eu preciso de mais profissionais. Na minha área tem muitos acamados, eu preciso de mais fisioterapeutas. Então, são dessas visões que o Ministério vai usar para planejar. Então, se eu tenho uma atenção primária de qualidade, né, se eu tenho uma atenção primária que é reconhecida pelo Ministério, que ele consegue analisar, poxa, ali Alagoas, aquele municípiozinho está com dificuldade, vamos ver, né, por quê? Vamos lá, vamos procurar saber. Então, a partir do momento que a gente consegue visualizar a realidade, a gente consegue intervir nela. Então, o censo ele é um instrumento nacional de planejamento, né, e qualificação da atenção primária. Porque a partir do momento também que a equipe se reúne para responder, vai dizer, poxa, a gente está falhando nisso aqui. A gente poderia estar ofertando melhor esse serviço. Por que esse serviço deixou de ser ofertado? Por que esses insumos aqui não estão chegando? Será que a gente está mandando certinho um relatório para a secretaria? O atendimento não está sendo completo, porque está faltando esse elo aqui entre o serviço tal e a entrega no medicamento Y. Isso também pode acontecer, né? Com certeza. Então, o censo ele veio tanto para que o Ministério consiga fazer essa ótica, mas também para que os profissionais revejam, né? Poxa, a gente tem aqui tantos enfermeiros, como é que está o nosso pré-natal? Né? A gente tem quantas crianças na área? Então, rever também o processo de trabalho. E o censo, ele também acaba sendo uma ferramenta de sensibilização para retornar ao planejamento. Porque, às vezes, na rotina da unidade básica, você vai apagando incêndio e todo dia tem uma coisa nova. E aí, quando você deixou de planejar um pouco, a rotina tomou conta e você parou de sentar com a sua equipe, se reunir, rever avaliar, os problemas. Organizar, né? Exatamente. Será que o serviço está bom? Será que a gente está só fazendo o feijão com arroz e ainda está sem tempero? Será que a gente não precisa dar uma renovada nisso aqui? Então, essa cultura do planejamento precisa ser revista também. E é muito importante porque a gente acompanha pela imprensa, ouve a população também no cotidiano, dizer, mas o governo não dá atenção para o posto de saúde. Mas ninguém olha para isso daqui. Foi feito e deixou-se aqui. E eu vejo essa iniciativa do governo federal de modo extremamente positivo, porque a lei, por exemplo, vai se adaptando a mudanças sociais, né? Existem problemáticas hoje que não existiam ontem. Então você atualiza aquela legislação para melhor atender as demandas da população. Sim. E na saúde não é diferente. Por exemplo, vamos supor que lá em Maravilha eu tinha um pequeno posto de saúde e há 10 anos, 12 anos no último censo, ele era suficiente para atender aquele quantitativo populacional que tinha um perfil naquela época. Mas ao longo desse período de mais de uma década, a população pode ter aumentado, pode ter diminuído. Os problemas de saúde daquela comunidade, por fatores externos, ambientais, enfim, pelo envelhecimento populacional, pela crescente natalidade, podem ser totalmente diferentes. E aí é a oportunidade não só de fazer essa organização interna, não só de fazer investimentos, mas, como você bem disse, de fazer uma readequação e, quem sabe, até um planejamento a um prazo mais longo para que até o próximo censo, dentro das perspectivas atuais e do que se pode projetar, aquela população seja coberta de acordo com essa perspectiva inicial, né? Isso. Essa iniciativa do censo também anda em paralelo, né, com um processo de trabalho que a CESAL está enfatizando junto aos municípios, que a gente chama de territorialização. Certo? A territorialização é o processo de trabalho justamente que a gente reconhece aquelas pessoas daquela área. Né? Então, aquele posto de saúde vai lá nas casas novamente, ele vai renovar os cadastros. Aquela pessoa que mês passado estava bem, esse mês ela pode estar hipertensa, esse mês ela pode estar diabética, porque o território ele muda, muitas pessoas elas mudam, os estilos, os hábitos de vida. Né? Aquela pessoa que estava bem na semana passada, ela pode ter tido um acidente de trabalho, que a unidade básica ainda não tomou conhecimento, por exemplo. Então, isso são modificações do próprio território. Uma pessoa que morava aqui, agora ela está morando em outra casa, ela já saiu dessa área, hoje a gente tem outra família aqui nessa casa. Então, esse processo de territorialização é justamente para conhecer a área que eu vou atuar. E se eu conheço, é como se fosse uma família. Né? Eu conheço aqui, essa aqui é a casa de fulano, fulana tem problemas com álcool. Então, é uma casa que eu tenho que fazer uma intervenção, que eu tenho que estar junto.
né, que tem que ter aquela visita, que eu tenho que indicar quais são os grupos que essa pessoa pode estar indo, né? Ah, ele tem um paciente aqui que ele está com suspeita de câncer, então é um paciente que tem que estar acompanhando de perto, tem que ver se ele está conseguindo ter acesso aos exames. Então, a partir do momento que as unidades básicas estão nesse processo de territorialização, elas estão reconhecendo a comunidade, elas também fazem exatamente isso. Essa unidade básica, ela continua comportando esse quantitativo de pessoas, né? Porque existe um quantitativo de pessoas por agente comunitário de saúde. Dentro de um posto de saúde, pode ter, por exemplo, 5 agentes. E cada agente tem uma quantidade X de pessoas. Esse agente continua dando conta dessas pessoas? Será que aquele que tem menos não pode pegar mais um pouquinho do colega que tem mais, que não está dando conta? Então, nesse processo, a gente reorganiza, né, esse acesso dessa população. De posse desses dados, não só o Ministério, mas após todo esse trabalho, claro, a própria CESAL pode rever também estratégias novas, fazer adaptações, como você acabou de dizer, e até usar esse indicador do censo como um pilar para alguma reorganização dentro, por exemplo, de UPAs, de hospitais, dos atendimentos que são feitos ali a públicos maiores? Olha, no caso, a atenção primária, ela é como se fosse um nível de atenção. A UPA e o hospital, eles são média e alta complexidade, ou seja, eles precisam de uma tecnologia mais pesada. O que a atenção primária ela pode intervir a nível de UPA, por exemplo? Existem causas, patologias, CIDs, que a gente chama de causas sensíveis à atenção primária, que são causas, por exemplo, que podem ser tratadas na atenção primária, mas que muitas vezes são identificadas em média e alta complexidade. Por exemplo, uma infecção urinária. Ela é uma coisa simples, pode ser tratada num postinho de saúde. Só que se a pessoa não tem acesso ou não tem um serviço de qualidade naquele momento, um atendimento oportuno, né, num tempo hábil, essa pessoa já tem um agravante e ela já vai direto para a UPA e, quiçá, pode ser até hospitalizada. Então, a gente faz essa intervenção junto aos municípios nesse sentido de qualificar. Não adianta você ter um indicador atingido se esse indicador não está atingido com qualidade. Por exemplo, se o indicador tem uma meta de 90%, aí você atinge 90%. Mas aqueles 10% ali daquela população estão aonde? Né? Então, você atingiu a meta, mas você não fez com qualidade. Talvez falte ali aqueles 10%, que é aquela população que você tem que puxar ali para o serviço. Então, a meta, na verdade, que a CESAL prega é uma meta de 100%. Olha, você tem que fazer todo mundo. Todo mundo tem que estar dentro desse número aqui. Então, a gente preza sempre nesse sentido da qualidade. Quando a gente tem uma atenção primária de qualidade, automaticamente a gente está interferindo nos dados da UPA, nos dados do SAMU, nos dados das especialidades. Por exemplo, essa fila, tem filas imensas para especialistas, como cardiologista, endocrinologista, vários istas por aí. Mas muitas dessas pessoas podem e devem ser acompanhadas pela atenção primária. Então, muitas delas não têm acesso, né? No bairro que eu tenho não tem posto de saúde, não tenho acesso. Então, essas pessoas vão se acumulando, os problemas vão agravando e elas precisam cada vez mais de um especialista. Porque muitas vezes o problema está tão grave que a atenção primária não consegue mais resolver. Então, a gente interfere nesse quesito, assim, tentando prevenir. É mais barato eu tentar prevenir do que eu gastar com esse paciente lá hospitalizado, na UTI. E o preenchimento do censo pode ser justamente esse facilitador da identificação do que eventualmente pode estar falhando, mais do que números, mais apenas do que uma estatística adicional, ele acaba sendo um identificador e um balizador de ações que acabam acontecendo em toda a cadeia da saúde, né? Exatamente, porque ele pergunta, quando tem um paciente, tem algumas perguntas mais específicas, quando tem um paciente com alguma deficiência, para onde é que esse paciente é encaminhado? Né? Isso tudo é feito na unidade básica de saúde. Só que muitas vezes, a unidade básica de saúde, ela nem sempre pode ter profissionais que se formaram com o intuito de estar ali, por exemplo. Então, justamente... Não é o perfil dele, né? Não é o perfil. Muitas vezes, o profissional que tem que estar na atenção primária, ele tem que ter uma visão muito macro. Ele tem que saber abarcar diversas demandas. Né? E a partir do momento que ele tem essa visão mais fechada, que chega um paciente diferenciado, que ele já encaminha logo para um especialista, porque ele não quer lidar com aquele paciente, então a gente tem ali um impasse.
Então, isso também é importante. O perfil das pessoas que estão na atenção primária, que estão atuando, também é muito importante, né? Então, cada vez mais a gente tem que estar fomentando isso nas formações. A formação para o SUS, para atuar em atenção primária. Porque... Para o perfil do público que se lida mesmo. Exatamente, né? Porque a partir do momento em que eu tenho profissionais qualificados, eu também tenho uma atenção primária qualificada, né? Então, a CESAL, ela fomenta, a CESAL como um todo, né? Capacitações, e tem muitas capacitações voltadas para a atenção primária, que é justamente para que esses profissionais, eles estejam cada vez mais qualificados, para atender, por exemplo, todo o escopo de práticas que está lá no censo, que ele está perguntando. Tu atende saúde da criança? Tu atende saúde da mulher? Tu atende saúde do homem? Né? Ele faz essa listagem toda de ações e serviços que, sim, que estão dentro da atenção primária, porque ela é muito ampla. Só que aí a gente não precisa visualizar se a gente está conseguindo abarcar essa demanda. O Ministério está visualizando se a gente está conseguindo abarcar. Porque senão precisa ser tomada alguma medida. Né? Por exemplo, a gente está aí com um perfil de doenças crônicas não transmissíveis. Diabetes, hipertensão, né? E aí, a partir desse momento que o Ministério vê, por exemplo, estou achando que está faltando aqui práticas mais voltadas para doenças crônicas. Como é que a gente pode investir nisso? Será por meio de capacitação desses profissionais? Será que a gente vai ter que ter um recurso a mais para as doenças crônicas? Será que a gente tem que estimular os grupos operativos, né, que são os grupos de atividade física, né, os grupos de, por exemplo, de alimentação e nutrição? Então, isso são estratégias que o Ministério vai visualizar a partir do que os municípios estão coletando agora. E é importante tudo isso que você está dizendo, porque, como frisamos aqui no começo, o objetivo desse censo é aprimorar essa política nacional de atenção básica à saúde e também fortalecer programas de investimento. Isso. Se eu deixo de responder esse censo, o meu município pode ser prejudicado, de repente ficando de fora dessa readequação, de uma nova rodada de repasse de recursos, deixar de receber um aprimoramento pela não identificação dessa necessidade? Não. Se o censo ele não foi algo que o Ministério colocou como obrigatório. Sim. Ele basicamente repassou a missão e disse assim, eu preciso desses dados, né, para a gente se readequar, para a gente se enxergar, para a gente se conhecer. Mas aí, a partir, os dados eles vão ser divulgados só em 2025, porque a gente está também em período eleitoral, né? Então, a partir disso, o Ministério deu uma puladinha, vai trabalhar esses dados nesse período de fim de ano, e em 2025 ele vai estar divulgando. Mas não vai haver ranking, tipo assim, o melhor município, o pior município, não. É de fato a nível de informação. Como é que está a saúde, né, na atenção primária do estado de Alagoas? Né, os municípios eles estão conseguindo responder determinadas demandas, os profissionais correspondem ao quantitativo necessário para atender essas demandas, né? A gente precisa aumentar algumas coberturas, né? Então, isso aí é o que o censo vai fazer. Mas no caso, se um município X ele não conseguiu responder todas as suas unidades básicas de saúde, que o prazo é até dia 16, sexta-feira, né? Então, caso ele não conseguiu, ele não vai ter nenhum tipo de digamos assim... penalização. Não. Porque como é nacional, né? O Ministério ele precisa pensar numa estratégia geral. Ele vai analisar dados a nível local, sim. Mas, no geral, ele vai ver tentar ver uma visualização do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, também precisa ver por regiões. É né? Nesse ponto aí que eu penso, por causa dessas características, como você falou, territoriais, né? Sim. Então, se eu deixo de lançar aquele dado, eu acredito que a visão passada sobre aquela localidade vai ser mais rápida. Eu deixo de ver ali alguma minúcia, alguma particularidade, Sim. que a partir desse lançamento de dados poderia acabar sendo assistida de uma forma melhor, com um olhar mais paciente, mais atento. Por quê? É aquela velha história, né? Quem não é visto não é lembrado. Sim. Se eu não tenho esse dado estatístico notificando o Ministério acerca daquela importância, como é que ele vai saber dessa particularidade, né? Aí acontece que o meu município vizinho, por exemplo, não é que a gente está fazendo algum tipo de segregação, mas é um direcionamento natural, porque me foi notificada daquela necessidade e agora, sabedor de que ela existe, eu posso tentar atendê-la de uma forma mais adequada, né? Sim.
O que eu digo é que não vai ser penalizado no sentido assim, por exemplo, Alagoas, nós já temos 95 dos municípios, né? Temos 102, 95 já responderam. Então, 7 aí, então, né? Isso. Então, 7, na verdade, estão em finalização. Falta 1, 2 UBSs. Só um que eu acho que tem 7 ou 8, ainda está um pouquinho mais devagar, mas a gente está empurrando para finalizar até sexta-feira. Muito bom. E aí eu acho que, assim, não vai ser... O Alagoas já conseguiu basicamente atingir 100%, né? A gente tá fechando aí, trabalhando para fechar nesse 100%, mas eu acho que a devolutiva que o Ministério vai dar vai ser, de fato, a nível nacional, talvez uma reformulação da política nacional de atenção primária, né? A questão também que está aí caminhando o novo financiamento. Então, ele vai estar investindo nisso a nível nacional, mas claro, como você disse, por exemplo, cada região vai ter uma realidade. A Nordeste é uma realidade, Sim. Alagoas é uma realidade, são os recortes, né? Mas aí, nesse sentido, acho que a gente vai estamos limpinhos, estamos com quase 100% aí. Graças a Deus, né? E para esses municípios que já iniciaram e ainda não completaram, esses que infelizmente ainda nem iniciaram, já avisamos aqui que dá tempo, é até 16 de agosto. Existe um núcleo lá da secretaria que de repente pode ser contatado por esses gestores, por essas pessoas que ficaram com a responsabilidade do preenchimento? Vocês estão dando esse suporte? Então, desde maio, né, a gente já está dando esse suporte. Nós somos divididas por regiões de saúde. Então, eu fiquei, por exemplo, com a 7ª, 8ª e a 9ª região de saúde. Eu sou animadora dessas 3 regiões. Todo mundo lá já preencheu? Então, todo mundo lá já está todo dia. Acho que não aguento mais ver minha mensagem. Mulher! Tem que animar a turma, né, Nívia? E aí, todo dia de manhã, falta essa aqui. A gente tem essa devolutiva do Ministério, que também está fazendo esse suporte através nosso apoio, né, nossa representação, canal direto com o Ministério, é da Universidade Federal da Bahia, né, que eles também envolveram as universidades nesse processo do censo, né? Então, ela está sempre passando para a gente os relatórios, esse aqui é o relatório de hoje, então a gente consegue visualizar quem ainda está pendente, e aí a gente vai lá naquele município, a gente dá um oi, a gente dá um toque. Então, por exemplo, eu estou com os municípios de 7ª, 8ª e 9ª. Nós temos a Crisna, que está com a 1ª, a 2ª e a 3ª. E a Ana Clara, que está com a 4ª, 5ª, a 6ª, isso. E todo aí, mundo já sabe quem procurar agora. Todo mundo já sabe quem procurar, porque a gente contactou diretamente com os coordenadores de atenção primária, tanto para aderir, e a gente acaba criando aquele vínculo, né? Tanto que a gente já manda aquele bom dia com figurinha, mulher, tu não respondeu ainda, vamos lá, né? Vamos lá. Porque é também, a gente coloca até o mapa pintadinho, quem está 100%, quem está 50%, quem está 60%. Desde o início a gente vem empurrando, animando os municípios nesse sentido. Olha, fazendo aquela competiçãozinha saudável. Só falta tu aqui dessa região, vamos lá, vamos comparecer. Porque para a gente, a importância disso, a gente enquanto gestão, enquanto coordenação, né, que a gente está tendo aquela visão lá de cima, a gente entende como é importante esse preenchimento. E, principalmente, entende também que existem as dificuldades do dia a dia. Por exemplo, unidade pequena, com poucos profissionais, às vezes correria, acesso à internet, né, as rurais têm dificuldade. Muita gente falava, Nívia, olha, eu estou preenchendo de casa, eu imprimi, respondi lá com o pessoal, mas eu estou trazendo em casa. Às vezes o sistema muito cheio, né? O Brasil inteiro respondendo, então o sistema deu umas desestabilizadas, a gente sinalizava ao Ministério, o Ministério dava uma segurada no sistema, e assim a gente tiveram alguns percalços, assim, porque a gente entende que tem a rotina, né, das pessoas, às vezes é uma pessoa só para tudo, e essa pessoa que também ia responder o censo. Então a gente teve essa paciência, digamos assim, esse entendimento de que poderia ser um processo lento, né? Mas aí, ao mesmo tempo, a gente pegou no pé, bora lá, olha. Porque no final é possível, né? Exato. No final, todo mundo consegue. A gente teve aí Maceió conseguiu, Arapiraca conseguiu, que são as nossas 2 grandes referências, né? Então, a gente empurrou os outros municípios também. Vamos lá, pessoal. Então, os pequenininhos deram show também, fecharam no deles. Até os que, digamos assim, são mais espaçados, tem muitas áreas rurais, né? Conseguiram também fechar. Então, é possível, todo mundo vai se organizando. A gente fez web com eles, fez reunião online, passamos estratégias que poderiam ser feitas. Então, eles conhecem quem são as referências que podem buscar. A gente se manteve à disposição em todos os processos, dúvidas. Fechou dia 31 de julho a primeira vez.
né? E até 9 da noite, o pessoal ligando para mim, Nívia, olha, eu tô terminando aqui, e a gente lá dando esse suporte, né? O Ministério prorrogou até agora dia 16, porque de fato, no final, o sistema ele ficou instável, porque era muita gente respondendo ao mesmo tempo. É natural que possa acontecer isso, É natural, porque o brasileiro, às vezes, ele deixa as coisas pro finalzinho, né? Para ter mais emoção, mas aí todo mundo passou tranquilo. Maravilha. Terminamos agora, portanto, a nossa entrevista, mas eu quero agradecer a Nívia Macena aqui pela presteza de vir trazer esses esclarecimentos que são essenciais. Não se resumem à gestão, porque no final das contas vão beneficiar, né? Se Deus quiser, daqui a pouquinho completamos os 102, vão beneficiar toda a população de Alagoas. Se você quiser, Nívia, manda um recado aí para a turma que está nos acompanhando, deixa o telefone de contato e reforça que o negócio tem que ser feito, hein? Então, pessoal, primeiramente quero parabenizar os municípios que já finalizaram, né, 100% de resposta ao censo das UBS e dar aquele empurrãozinho final para que até sexta-feira, dia 16, nós estejamos encerrando, deixando Alagoas 100% também nas devolutivas dos questionários, certo? Nos mantemos à disposição enquanto animadoras do censo, enquanto CESAL, tá? E o contato vocês já conhecem, a gente está sempre ali falando, dando bom dia, boa tarde, bora lá, cadê as respostas? Fiquem à vontade, estaremos até dia 16 100% disponíveis para fechar e fazer bonito. E a você que nos acompanhou até agora na tela da TV Assembleia, lembramos que esse conteúdo é disponibilizado também no nosso canal lá no YouTube. É só colocar TV Assembleia Alagoas, tem uma playlist com o programa Ponto de Vista que você pode pegar lá o link e inclusive compartilhar para ver se o gestor aí do seu município, o responsável pelo postinho perto da sua casa, fez a parte dele, tá bom? Se Deus quiser, a gente se vê por aqui em breve com mais notícia boa. Até lá!